Olá! Hoje a gente vai desvendar uma ferramenta que o Ministério da Saúde acabou de criar para responder uma pergunta super importante. Será que o cuidado de saúde primário no Brasil está mesmo chegando para quem precisa? Vamos entender como um único indicador tenta medir o acesso e, de quebra, transformar o jeito que o nosso sistema de saúde funciona. A grande questão é essa, né? O Brasil é um país enorme, continental. Como é que dá para ter certeza que as pessoas estão de fato usando os serviços de saúde ali perto de casa? É uma pergunta fundamental. E a resposta, olha só, está numa nova forma de medir o sistema. Para conseguir responder essa pergunta, o governo criou uma ferramenta de medição bem específica. Então vamos mergulhar nisso e entender direitinho o que ela mede e por que isso é tão relevante para a saúde de todo mundo. E olha, a fonte disso aqui é oficial, tá? Vem da nota metodológica do próprio Ministério da Saúde. Esse indicador foi criado pensando especificamente em monitorar o trabalho das equipes multiprofissionais na atenção primária, que a gente conhece pela sigla EMUT. De um jeito bem simples, o que o indicador faz é calcular a média de atendimentos que cada pessoa recebe dessas equipes mais especializadas. A ideia é responder a uma pergunta-chave. A população está de fato conseguindo chegar nesses profissionais, seja numa consulta só para uma pessoa ou numa atividade em grupo? Certo, mas como é que se chega nesse número? Todo indicador tem uma matemática por trás, né? E a fórmula para medir o acesso nesse caso é até bem direta. Vamos decifrar isso juntos. A lógica é bem fácil de pegar. O cálculo simplesmente pega o número total de atendimentos que a equipe fez e divide pelo total de pessoas diferentes que foram atendidas. Basicamente, o resultado diz qual é a dose média de cuidado que cada paciente está recebendo daquela equipe. E o que conta como um atendimento? Bom, o cálculo soma duas coisas bem diferentes. De um lado, tem as consultas individuais, mais tradicionais, sabe? E do outro, as atividades coletivas, tipo uma palestra sobre nutrição ou uma sessão de terapia em grupo. Tudo isso entra na conta, porque ambos são jeitos de cuidar. Ok, a matemática a gente já entendeu. Mas quem são as pessoas por trás desses números? Quem exatamente faz parte dessas equipes e realiza todos esses atendimentos que a gente está contando? E aqui está o pulo do gato. Não estamos falando só de médicos. As equipes EMUT são um verdadeiro timaço de especialistas. Tem psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, uma galera. A ideia é oferecer um cuidado completo que olha para a pessoa como um todo e não só para a doença que ela tem. E essas equipes não são todas iguais, não. Elas se adaptam à realidade de cada lugar. Por isso, são organizadas em três tipos, três modalidades, dependendo de quantas equipes de saúde elas dão apoio. Vai desde a estratégica, que é menorzinha, até a ampliada, que cobre um território bem maior. Isso garante uma flexibilidade para funcionar no Brasil de verdade. Beleza, a fórmula deu um número. Mas e aí? Como a gente sabe se esse número é bom ou ruim? Para isso, o Ministério da Saúde criou uns parâmetros bem claros para classificar o desempenho. Funciona tipo um boletim escolar. Se a média de atendimentos por pessoa passa de 3, o resultado é ótimo. Se fica abaixo de 1, é regular. Isso dá para os gestores um diagnóstico rápido, bem visual, de como está o nível de acesso em cada cantinho do país. A lógica aqui é bem simples. Quanto maior o número, melhor. Um resultado alto não é só um número bonito no papel, não. Significa que mais gente está recebendo cuidado especializado de forma contínua, que é o grande objetivo para fortalecer a saúde primária. Agora, a gente chega na pergunta mais importante. No fim das contas, por que tudo isso importa? Para além dos gráficos e dos números, qual é o impacto real desse indicador na saúde das pessoas e no futuro do nosso SUS? A resposta está no próprio documento oficial. Medir o acesso significa garantir que as pessoas recebam o cuidado completo e na hora certa. Em outras palavras, é agir antes que um probleminha de saúde vire um problemão. O que é muito melhor para o paciente e, claro, bem mais inteligente para o sistema como um todo. Mas é claro, nenhuma ferramenta é perfeita. É fundamental ter transparência sobre o que ela não consegue fazer. O indicador depende 100% da qualidade dos dados que são registrados lá no posto de saúde. Se o registro tem falha ou chega atrasado, o número final pode acabar escondendo a realidade, sabe? E aí cria uma falsa sensação de sucesso ou de fracasso. E aqui fica uma reflexão final para a gente. O indicador é uma ferramenta poderosa para saber se a porta do serviço de saúde está aberta, mas ele não conta o que acontece depois que a pessoa entra. A pergunta que fica é como a gente pode evoluir de medir só o acesso para garantir também a qualidade? Porque medir quantas vezes alguém é atendido é o primeiro passo. O próximo, e talvez o mais difícil, é entender se esse atendimento está de fato mudando vidas.